Escolaridade e emprego, uma relação nem sempre direta, garantem os especialistas. As oportunidades no mercado de trabalho são poucas, o que significa que não há vagas para todos, nem para os que frequentaram a escola há apenas alguns anos, nem para os que concluíram a universidade. Vamos conferir esse assunto na reportagem. Desemprego, situação que se transforma em drama real quando deixa de ser analisada a partir de números e passa a ganhar nomes e rostos. O desemprego é um dos fatores que compõem o que o economista Ricardo Amorim chama de a nova exclusão social no Brasil. Ela é marcada basicamente por um forte desemprego. As pessoas que tinham emprego formal antes, agora não têm mais. E formam um grupo de um novo pobre, digamos assim. Ele já tem escolaridade boa, ele é de família pequena, ele já é um cidadão urbano, portanto não migrante, e ele não é mais o negro que a gente imaginava antes, que era o forte da pobreza no Brasil. Ele já é muito mais equilibrado. Essa nova pobreza está vinculada basicamente a perder o emprego e não ter chance de realocação. Segundo o economista, a nova exclusão foi sendo construída sem o país ter eliminado a velha exclusão. Que é aquela exclusão tradicional, marcada pela baixa escolaridade, famílias bastante numerosas, analfabetismo muito alto, questão da saúde muito grave. A nova e a velha exclusão fazem parte de um estudo publicado no Atlas da Exclusão Social no Brasil. O economista, um dos autores da publicação, diz que as pesquisas também mostram que não há uma relação direta entre escolaridade e garantia de emprego. Por que não? Se você tiver 10 oportunidades de emprego e 30 pessoas para disputarem essas vagas, as pessoas que tiverem escolaridade mais alta nas 10 primeiras posições, provavelmente vão ocupar essa posição, é verdade. Mas os outros 20 continuam na mesma situação ruim de antes. E se você tiver uma pessoa, 10 pessoas, desses 30, 10 pessoas formadas e com pós-graduação, vão ser elas. Se você tiver as outras 20 apenas formadas em nível superior, são otimamente formadas, mas não tem emprego para elas. Ricardo Amorim faz ainda uma análise sobre as oportunidades de emprego para os trabalhadores que possuem de 1 a 9 anos de estudo. Essas pessoas têm uma renda, uma taxa de desemprego menor que o universitário. Por essa situação ainda. São pessoas que, além de aceitarem qualquer tipo de emprego, acabam se sujeitando a fazer bicos, camelôs, o que for necessário para sobreviver. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que os universitários estejam em desvantagem. Não é nada disso. É apenas chamar a atenção para o seguinte: não há vaga suficiente para empregar todos os universitários porque o país não cresce. Não há surgimento de vagas. O economista destaca a importância da educação como um dos fatores para o desenvolvimento do país, mas alerta. Se nós quisermos realmente crescer o Brasil, alcançar uma boa qualidade de vida para toda a população, não vai ser a educação sozinha capaz de mover isso. Ela melhora, sem dúvida. Melhora até porque se eu tiver uma educação de qualidade, eu vou ter condições de questionar o meu papel na sociedade. Isso é fundamental. Agora, dizer que isso vai lhe dar uma qualidade de vida, principalmente material, não é verdade. Bom, professora Sônia, a gente pôde ver no vídeo que não há vagas nem para os que concluem a universidade, nem para os que têm apenas de 1 a 9 anos de estudos. Então, o que isso significa para o Brasil, para o desenvolvimento e também para a economia solidária? A economia solidária, então, viria como uma nova forma de trabalho para as pessoas no país? Olha, eu acho que assim, o Amorim, ele tem esse vídeo tem um papel muito importante, porque tira da pessoa, né, a responsabilidade da sua situação de desemprego. Ele coloca muito claro, então não é uma questão da pessoa em si, porque ela não estudou, porque ela não foi esforçada, não. Nós estamos vivendo um processo, não é? Um processo que vem com uma mudança industrial, uma mudança tecnológica que gerou um desemprego não só para a população de baixa renda ou de pouca escolaridade, mas também para os universitários. Então, acho que esse é um primeiro diagnóstico. Uma segunda coisa que ele fala que é importante é que a educação é importante mesmo, quer dizer, a educação universitária é importante, a educação de qualidade é importante, mas ela não é suficiente, não é? Então, o que fazer? Eu acho que existe uma saída de organização coletiva frente a isto tudo que nós estamos colocando aqui. Então, é preciso que as comunidades
adquiram uma visão e um diagnóstico daquilo que elas precisam. Tá? Então, aí acho que a escola tem um papel importante para esse diagnóstico. E é preciso que a escola perceba que há saídas coletivas que a população está fazendo. A economia solidária, ela é baseada na auto-organização dos trabalhadores na busca da sobrevivência, na auto-organização com democracia, não é? Não existe uma hierarquia na economia solidária, existe uma democracia entre os trabalhadores que juntam, buscam uma saída. Eu acho que na sua profissão, Bárbara, se a gente vai nos grandes jornais hoje em dia, as pessoas não são mais empregados de carteira assinada, as pessoas estão terceirizadas. Se os jornalistas... São pessoas jurídicas, muitas vezes. Isso. Se os jornalistas se unem, talvez eles possam coletivamente enfrentar de uma outra maneira, não é? Uma imposição que vem dos meios de comunicação, não é? Para um processo de organização coletiva desses jornalistas. Então, a população está dando esse exemplo. Ela está se organizando em muitos locais de maneira coletiva. Em empresas, inclusive, que entram em processo de falência, os trabalhadores estão juntos tentando manter os seus postos de trabalho. Então, talvez a gente tenha que desfocar a questão do emprego para pensar como é que a gente reorganiza o mundo do trabalho de uma outra maneira para desenvolver o Brasil. Mas eu ainda queria pegar um pouquinho da questão da Sônia, porque eu acho que a gente durante muito tempo disse e lutou e deve continuar lutando por salários dignos, por condições de trabalho dignas dentro da escola. Mas a gente também, enquanto profissional, Sônia, daí de Sônia para a Sônia, a gente tem que pensar um pouco nessas questões. Como é que no currículo que a gente está montando na escola, a gente faz isso de uma outra maneira. Não é que a escola vai resolver tudo, mas a escola pode se unir, por exemplo, às políticas de saúde, às políticas de habitação, não é? Se as escolas públicas, elas têm que olhar um pouquinho as políticas públicas na sua totalidade, não é? E a gente perceber um pouquinho que talvez a saída coletiva, aquela que a gente faz na luta dos professores, seja também a saída da população. Ok. Carmen da Paraíba já aguarda. Olá, Carmen. Olá, Bárbara e especialistas da mesa. Meu nome é Carmen, sou do MPE de Cajazeiras, Paraíba. Paulo Freire, ele defende a ideia de que a educação não muda tudo, mas sem ela nada se transforma. Pergunto, de que formas as nossas escolas hoje, principalmente aquelas que não têm acesso a novas tecnologias, elas podem contemplar mudanças significativas a fim de contribuir positivamente na economia do país, partindo de sua própria realidade? Boa noite a todos e obrigada. Muito obrigada, Carmen, pela sua participação. Muito bom ouvir vocês da Paraíba aqui no programa Ao Vivo. Obrigada, viu? Sandra, como é que você vê, você que está do outro lado, não está na escola, né? Está do lado das comunidades, como é que você vê o papel da escola nessa história, né? nessa organização e principalmente, como apontou a Carmen, escolas que muitas vezes não têm acesso a novas tecnologias, não têm acesso à internet, que de uma certa forma precisariam estar conectadas com esse mundo para discutir um pouco mais essa relação. Como é que vocês vivenciaram isso lá em Fortaleza? Bom, na verdade a gente vivencia isso, né? Porque a colega da Paraíba, ela coloca, na verdade, uma realidade muito presente, que é a precarização das escolas, do ensino público. Então, realmente é uma situação que às vezes a gente vê os próprios professores, muitas vezes tentando fazer milagres, né, em escolas totalmente sem equipamentos, sem condições de ensino, né? A gente vê essa questão, é uma realidade. Nós lá no Conjunto Palmeiras temos hoje a situação um pouco melhor, né? E o que eu coloco é que a gente precisa socializar essas dificuldades e se juntar para melhorar isso, né? Isso que a gente tem tentado fazer, essa questão, porque a questão não é só da escola, a questão não é só da Associação dos Moradores, a questão não é só da creche. Então, o que a gente tem feito é se juntar para melhorar isso, né? E colocar isso como uma responsabilidade de todos os atores da comunidade, no sentido de lutar por políticas públicas e por uma situação de ensino digna. A gente já está na reta final, Sandra, desse debate de hoje. Eu queria te pedir para fazer as suas considerações finais sobre o que discutimos aqui no programa. Bom, eu acho que o que fica para a gente
dessa discussão toda que a gente começa a fazer é que trabalhar essa noção de desenvolvimento, né, é um desafio muito grande, né? Porque a gente é acostumado a pensar no desenvolvimento, muitas vezes colocam para a gente o desenvolvimento unicamente como desenvolvimento econômico, né? E aí a gente começa a pensar com essa racionalidade econômica. E a gente tem que pensar o desenvolvimento, pelo menos isso que a gente tem feito na nossa experiência, pensar através de uma outra racionalidade. E dentro dessa outra racionalidade é que a gente acredita que a economia solidária, ela é uma alternativa de desenvolvimento viável, né, no sentido de que nós estamos, o alimento da economia solidária é a inclusão social e a geração de renda. Ok. Nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que construir um outro modelo econômico. Obrigada, Sandra. Professor Ladislau. Olha, eu acho bonito essa mesa aqui, né? Porque nós temos uma educadora, uma organizadora social, um economista, e isso enriquece. A gente está dando respostas que não são só da educação, eu sou de economista. Nós estamos buscando respostas conjuntas, né? Eu acho que o elemento central que está mudando no Brasil, e que talvez não é suficientemente visto, é que as pessoas pararam de esperar. Tem, de norte a sul do país, tem gente arregaçando as mangas e tocando as coisas, né? O desenvolvimento não é uma coisa que se espera, vai chegar a Volkswagen, vai chegar uma empresa, não é, ou coisa do gênero. É uma coisa que se faz. E essa iniciativa de se organizar socialmente envolve não só educação, mas também assistência técnica, apoio tecnológico, sistemas de crédito, né? Sistemas de comercialização, ou seja, para fazer funcionar um conjunto de novas atividades que empreguem as pessoas, a educação é um dos elementos de um processo. Então, a gente tem que juntar esses diversos elementos e fazer o que a gente chama hoje de políticas de desenvolvimento local integrado, né? Muito obrigada, professor. Professora Sônia. Então, acho que esta série, Bárbara, tem como desafio trazer aos professores, mas também aqueles que nos ouvem como um todo, os trabalhadores, não é? A pergunta central, né? Que desenvolvimento nós queremos? E nós não queremos para um dia no futuro, né? Nós não queremos crescer o bolo para depois dividir. Nós queremos dividir já. O que nós vamos fazer agora, né? Nesse momento? Como é que nós vamos dar elementos de leitura da nossa realidade para descobrir a saída? Então, eu acho que se esta série colocar aos professores essa indagação, e se os professores se permitirem colocar a si próprios essa indagação e a comunidade escolar, eu acho que a gente começa uma perspectiva de desenvolvimento diferenciado. Então, eu desejo a todos que respondam a essa questão, né? Qual é o desenvolvimento que a gente quer para as nossas localidades? O que é preciso fazer, né? Quais são os parceiros que nós vamos chamar? Nós vamos chamar o gerente de banco? Vamos chamar o prefeito? Nós vamos, né? Qual é a simulação de desenvolvimento que nós vamos antecipar na escola? Quais são os valores que nós queremos trabalhar e já? Né? E acho que a gente tem os jovens, como a Bárbara chamou, acho que a gente tem os adultos e acho que a gente tem as crianças. E a questão de uma autonomia, não é? De uma autogestão, de uma possibilidade de tomar na mão agora, já, esse país, talvez seja o nosso desafio. E a gente deixar de ouvir de que o Brasil é o país do futuro. Há quantos anos a gente escuta isso, né? Queremos já. Queremos já. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças da consultora desta série, Sônia Krupa, que é professora da Faculdade de Educação da USP, da Sandra Magalhães, coordenadora de projetos do Banco Palmas, e do economista Ladislau Dobor, professor da PUC de São Paulo. Eu agradeço também a professora Maria da Conceição Azobel, que participou do programa ao vivo do Maranhão. Professor, se você ainda não tem os textos referentes à série Educação e o Mundo do Trabalho, pode encontrá-los na nossa página na internet. O endereço, você já sabe, é www.tvebrasil.com.br/salto. No programa de amanhã, nossos convidados vão falar sobre a relação entre educação e trabalho na perspectiva dos sujeitos sociais. Não perca, até lá!